Seja muito bem-vinda e bem-vindo. Nós estamos aqui no podcast Terapia em Foco. Fique à vontade aqui entre nós, é um diálogo informal, mas ao mesmo tempo de extrema importância para te orientar, te dar dicas práticas, para te proporcionar conhecimento sobre ansiedade. E nós estamos aqui, como de costume, com o Dr. Murilo Nascente, médico psiquiatra, e o Rodrigo, estudante de psicologia. Vou passar aqui para eles se apresentarem a vocês novamente. Olá, tudo bem? Murilo aqui falando. Vamos fazer mais um episódio. Olá, Rodrigo, estudante de psicologia. Nós estamos aqui hoje para falar sobre, mais específico, dos tratamentos farmacológicos para ansiedade. Mas de início, hoje a gente vai começar com uma recapitulação do nosso tema do podcast passado, que nós definimos e entendemos o que é a ansiedade. Para isso, eu gostaria de perguntar para o Dr. Murilo como que nós podemos definir a ansiedade e a diferenciação entre ansiedade e transtorno ansioso. Bom, a ansiedade é uma prima do medo, é uma experiência humana em que a gente antecipa possíveis riscos futuros. Esses riscos eles podem ser reais, podem ser imaginários, mas no momento que estão sendo imaginados, eles não existem. Eles podem até vir a ser reais. Então, as sensações corporais que a gente experimenta, e também psicológicas que a gente experimenta, quando está diante de um risco futuro, a gente chama de ansiedade. Pode ser doença? Pode ser doença, mas pode ser uma preparação para algo que vem. Então, os limites não são muito claros, não são muito nítidos. O que vai definir acaba sendo o efeito que essa sensação gera no seu corpo, na sua existência, na sua capacidade de lidar com a sua própria vida. Pode ter um impacto positivo, te fazer se movimentar, mas pode ter um impacto profundamente negativo e te paralisar. É uma coisa bem parecida com os animais mesmo. O animal, quando ele está diante de uma grande ameaça, ele pode arreganhar os dentes e reagir, mas ele pode fingir de morto, né? E ficar quietinho. Então, você, por exemplo, quando vai dar uma palestra, pode simplesmente ligar um gatilho aí interno ancestral e dar um branco, paralisar, não conseguir nem subir no palco. E, na verdade, você está se protegendo de um risco que é irreal, você colocou esse risco. Então, a ansiedade pode ser boa, pode ser ruim, e aí depende de como a pessoa experimenta isso. Entendo. Teria mais como a frequência e uma intensidade desse sintoma ansioso que eu poderia definir mais ou menos o transtorno ansioso. Frequência é um fator, intensidade é outro fator, mas o principal, o impacto que gera na vida de uma pessoa. Negativo. Chamamos isso de prejuízo clinicamente significativo, né? Se a gente for usar uma linguagem técnica, mas se a gente for falar com as pessoas que não têm esse tipo de linguajar, é o impacto que gera, o que provoca prejuízo, na sua vida. Te ajudou ou te atrapalhou? Porque a ansiedade ela pode te fazer se ficar mais preparado. Vamos voltar ao exemplo da palestra. Se você dar uma palestra amanhã cedo, se você estiver muito ansioso hoje, isso pode fazer com que você se prepare ainda mais e chegue lá afiado. Agora pode ser que a ansiedade te prejudique tanto que você não consiga se preparar e chegue lá e não consiga nem fazer a palestra. Então aí você vai ver que a ansiedade ela teve um efeito completamente desproporcional e pode ser considerada aí um transtorno. Ok. Bacana. Então, falando sobre esse tema hoje, né, psicofarmacologia no tratamento dos transtornos ansiosos ou da ansiedade em geral, as pessoas têm muitas dúvidas. Os profissionais, os estudantes, os usuários, né, de medicamentos receitados para a ansiedade têm muitas dúvidas. E nós fizemos uma grande pesquisa, né, sobre quais as principais dúvidas, e a gente vai falar sobre isso hoje, né? E a primeira delas é sobre a eficácia das medicações psiquiátricas para a ansiedade. Como é que é a sua percepção, Dr. Murilo, a respeito dessa eficácia? Bom, primeiro, se você falar puramente assim, é eficaz? Eu falo, é demais da conta. É muito, muito, muito eficiente. Tira os sintomas com muita eficiência. Diminui o sofrimento quase 100% das vezes. Funciona sempre? Claro que não, porque em medicina não é igual matemática, né? Que todas as vezes vai acontecer do mesmo jeito. Agora, se a pergunta for simples, é eficiente? A resposta também vai ser simples. É muito eficiente. Tem lá seus detalhes para serem comentados. Por isso surgem tantas dúvidas. Então, efeitos colaterais, dependência, casos em que falha, casos de remissão, casos de refratariedade ao tratamento, existe tudo isso. Agora,
para responder de forma simples, é eficaz? É bastante eficaz. E é tão importante essa compreensão porque eu percebo na experiência clínica que as pessoas têm muito medo de fazer uso de medicação. Então aí vem uma outra pergunta. É seguro? Exato. E eu respondo, é bastante seguro. Talvez seja mais seguro que eficaz. O perfil de segurança dos remédios psiquiátricos, especialmente os antidepressivos e ansiolíticos, que são os que são conectados a esse tipo de tratamento, que assim, nós temos um leque de tratamentos psiquiátricos, porque nós temos um leque de transtornos psiquiátricos. Sim. Então a gente tem muitas classes de drogas e tipos específicos. A gente está tratando aqui especificamente de duas classes. Os ansiolíticos, que são remédios específicos para ansiedade, que por incrível que pareça são pouco usados para ansiedade, e os antidepressivos, que são uma classe mais conhecida, mais divulgada, muito mais usada, porque é usada em outros transtornos, mas que é muito usada no transtorno de ansiedade e que é muito eficiente e é muito segura. Então, assim, se uma pessoa vai deixar de tratar com remédios por conta de medo, o medo é o fator limitante, ela pode parar com isso. Então não tem que ter medo de tratamento. É mais seguro que tomar uma dipirona, provavelmente. Por que é tão seguro? Porque é muito estudado. É muito estudado. Os estudos já datam de muitos anos. O número de pacientes é enorme. O número de complicações é muito pequeno. E eu diria para você que é mais seguro tratar com um remédio psiquiátrico do que tratar com um antibiótico. Muito mais seguro tratar com um remédio psiquiátrico do que com um analgésico. Embora as pessoas, é claro, o número de pessoas que tomam analgésico é muito grande também. Então é seguro? É seguro. Só que quando você vai ver os números, você vai ver que o número de complicações é maior com o uso de analgésicos do que com antidepressivos, por exemplo. Antibióticos também. Né? Antibióticos também. Então, o número de alergias, o número de efeitos adversos graves, o número de situações de refratariedade ao tratamento que leva a complicações. Por exemplo, você usa um antibiótico, o antibiótico não funciona e você acaba tendo que depois trocar por um antibiótico de espectro maior ou diferente. Essa complicação a gente não tem com antidepressivo. Então, é muito mais complicado, é muito mais dado às situações adversas o uso de antibiótico do que o uso de antidepressivo. Como você vê a construção sócio-histórica desse preconceito, desse medo com o uso de medicamentos? Bom, na verdade, isso remonta o próprio mito da doença mental. Não é uma questão com a classe de remédio. É uma questão com a especialidade médica. Aí nós temos dois grandes fatores que influenciam isso. O primeiro grande fator é que não existe um exame ou um fator patognomônico, ou seja, um fator determinante e que não se discute sobre o diagnóstico de uma doença mental. Então, as doenças mentais são sempre diagnosticadas clinicamente, ou seja, por conversas, por padrões. Você tem marcadores que são marcadores comportamentais e esses marcadores comportamentais eles são facilmente burláveis na hora de você contar para o médico e também na hora de o médico interpretar pode haver falha. Então sempre fica uma coisa basicamente subjetiva. Por mais que você tente objetivizar um diagnóstico psiquiátrico, quanto mais objetivo ele fica, menos sério fica o fenômeno, porque fica parecendo uma receita de bolo. Então, você perde a individualidade quando você padroniza demais. Então, acaba dependendo muito da subjetividade do examinador e do examinado. Isso é uma questão. A outra questão é que nós temos aí, por exemplo, se a gente pegar a história da medicina vindo de Hipócrates, na Grécia, você vai ver que os doentes mentais eles eram tidos como endemoniados, eram tidos como, na Idade Média, a racionalidade era especificamente aquilo que se buscava no ser humano. E quanto mais racional fosse o ser humano, mais conectado com Deus, com a divindade ele estava. Portanto, o contrário também era verdadeiro. Se você tinha pouca racionalidade, o que teoricamente é o que se espera de um doente mental, você perde a capacidade de racionalizar o mundo. O que acontece? Então, porque você não está conectado com Deus. Então, você ter uma crise de pânico na Idade Média significa que você não tinha fé. Você não estava conectado com Deus, você era um amaldiçoado, então a caça às bruxas, essa coisa toda. Então, quando você junta esses dois fatores, é muito subjetivo o diagnóstico. E você tem um histórico muito ruim de conexão com doença mental, com amaldiçoamento, com questões religiosas, você traz hoje um preconceito para o fato de você ser portador de uma doença mental. O tratamento, então, ele acaba pegando essa herança maldita, né? É uma herança maldita da própria história da psiquiatria.
A gente tem até pouco tempo também da reforma psiquiátrica que teve aqui no Brasil, né? Tem muito pouco tempo, então a gente carrega esse histórico de como que era tratada a doença mental. O histórico de manicômios, como que as pessoas com doenças mentais eram vistas como... Era quase não vistas como pessoas, de fato. Eram isoladas num lugar, ficava a par da sociedade, completamente a par da sociedade, e querendo ou não, a sociedade carrega um pouco dessa maneira de como o doente mental era visto. Sim, então, com certeza. Um estigma que traz, nesse caso, os doentes mentais psicóticos, né, doentes mentais mais graves, mas acaba que você fala, não, eu vou num psiquiatra, por mais que você esteja tratando de um transtorno muito mais leve, Sim. ainda existe ligação, uma interface, né? Uma interface entre o doente mental leve, o doente mental mais grave e esse. Então, nossa, eu vou ser internado? Inclusive, essa é uma brincadeirinha idiota que sempre se faz. Eu ouvi agora há pouco, não tem 30 minutos, no consultório, alguém que estava no trabalho, precisava sair para vir à consulta e falou, eu vou só pegar uma receita ali, e a pessoa disse assim, eu não ia falar que eu iria no psicólogo, porque senão eu iria achar que eu sou doido, né? Exato. Ainda tem muito isso. E daí o doido é o que é internado, o doido é o que perde o controle da própria vida, é o que perde, assim, é o doido. Inclusive, né? dentro do assunto que a gente está tratando hoje, né, que é a psicofarmacologia, a criação e a descoberta, na verdade, das medicações, principalmente os antipsicóticos, foi muito determinante para desconstruir todo esse preconceito, essa segregação com o doente mental, né? Desconstruir alguns preconceitos e construir outros, né? Mudar o paradigma. 1952 foi descoberto o primeiro antipsicótico, clomipramina, não, o ampliquitil, clorpromazina. A clorpromazina ela foi descoberta por acaso, ela foi descoberta como um remédio para anestesia, auxiliar de anestesia de pacientes ortopédicos. Por acaso, um ortopedista que fazia cirurgias percebeu que quando operava esquizofrênicos, eles melhoravam dos delírios e das alucinações no pós-operatório quando se usava clorpromazina. Passaram isso aí para o pessoal da psiquiatria, começaram a testar e viram que realmente o efeito era muito bom. A partir daí virou um boom de estudos a respeito de clorpromazina e depois de outros remédios que pudessem fazer um efeito semelhante. Testou-se de tudo. E só então começaram a questionar de fato se havia uma causa biológica para a doença psiquiátrica, e se havia uma causa biológica, também haveria um tratamento biológico. Porque até essa data... deixou de ser espiritual, né? Estigmatizado. Deixou de ser assim, veio deixando de ser. Vem deixando de ser, né? Mas ainda assim, você vê muitas pessoas ainda falando que junto com o tratamento psiquiátrico tem que se fazer um tratamento espiritual. Nada contra, gente. Você quer fazer um tratamento espiritual, faça. Mas a questão é que linkar a doença mental com o tratamento espiritual. Fica parecendo que o doente mental é porque ele está afastado de Deus. E, as coisas não são assim, não é assim que funciona. Então, tudo bem, você quer ir na igreja. Inclusive, eu uso questionamentos como a pessoa que tem ali a sua religião, ela não pode desenvolver doenças como diabetes, hipertensão. Por que não poderia também desenvolver uma doença como um transtorno mental? Sim, é como se... É o estigma mesmo. É você colocar assim, ó. É a ideia central do preconceito. É você falar assim, ó. É uma ideia. Você é negro. O que você quer dizer com você é negro? Se você for ao pé da letra, você é negro significa que sua pele é escura. Sim. Mas quando você diz você é negro, querendo dizer algo mais, que outra característica que não seja estritamente a sua pele. Isso é um preconceito. Ou seja, todos os negros têm tal e tal característica, qualquer que seja. Sim. Você é homossexual. Isso é coisa de homossexual. O que essa pessoa está querendo dizer com isso? É assim, você é doido. Ou você é doente mental. Tá, o que você está querendo dizer? Que tipo de características você julga que existem nos doentes mentais e que seria um grupo homogêneo? E todo doente mental é portador dessas características. Porque não existe só uma doença mental, existem muitas. A doença mental, ela não exime a pessoa das características de personalidade dela. Então, as pessoas gentis continuarão sendo gentis apesar da doença mental. As pessoas hostis continuarão sendo hostis apesar da doença mental. Então, a doença mental, ela muda a forma, não muda o conteúdo com que a pessoa se expressa no mundo. Então, a pessoa pode ficar um pouco mais acelerada, um pouco menos.
A pessoa pode ficar um pouco mais sonolenta, um pouco menos. Mas ela não vai ficar agressiva sem antes ter a tendência à agressividade. E essas coisas que são constitucionais da personalidade dela, ela vai manter a personalidade. Portanto, é um preconceito você linkar uma característica com outras, como se fosse um padrão. Todo mundo que é assim, a partir de agora eu vou... É a ideia da psicofobia, né? Que é o preconceito contra quem é portador de qualquer tipo de transtorno mental. No caso do mais específico da ansiedade, como que na clínica você olha e fala, não, meu paciente já está precisando de uma intervenção farmacológica? Como que é feito essa... Na maior parte das vezes, existe uma conversação em que você entra num consenso com o paciente. Existem situações em que você não deve medicar. Nitidamente, você não deve medicar. Quais? Quando os sintomas são leves, quando os sintomas estão ligados e conectados a alguma situação circunstancial e que você percebe que ela é passageira. Quando os sintomas, mesmo que severos, estão trabalhando a favor da pessoa, pode ser muito desconfortável sentir ansiedade, mas pode ser muito produtivo. Então tá, eu tenho que entregar uma tese de mestrado e eu estou sem dormir há uma semana. Vai tirar a ansiedade dessa pessoa para ver se ela vai fazer essa tese. Não, e outra coisa, aí eu vou receitar um remédio para ela dormir. Tá, mas o que você faz à noite? Não, eu estou escrevendo a tese. Em quanto tempo você tem que entregar essa tese? Em 20 dias. Não vai ter como. Você vai tirar a funcionalidade. Mesmo que a pessoa... Às vezes a pessoa até me pede isso. Eu preciso tomar um remédio. Meu amigo, escreve a sua tese. E vamos ver se depois que terminar, se você de fato tem insônia de base. Ou se a insônia, ela não está sendo gerada por essa angústia que você tem para entregar isso. Então, tem situações que você não deve medicar. Tem outras situações que você deve medicar. As situações que você deve medicar é quando a vida da pessoa está completamente paralisada. O casamento pode acabar, o emprego ele pode perder, pode ser jubilado na faculdade, porque os sintomas estão tão intensos que a pessoa não consegue mais funcionar. É uma possibilidade. Aí você deve medicar. E tem inúmeras situações que são interfaces, que você pode medicar. Eu diria que a maioria fica ali, nesse meio termo. Se você pode medicar. Você pode medicar o cara que está com insônia situacional. Você pode. Você deve. E você pode não medicar o cara que está perdendo o casamento. Você pode também não medicar. Só que, assim, tem os casos que são centrais. Aí você discute com o paciente. Qual é a expectativa dele diante do tratamento? Você traz para ele uma parceria, uma aliança. E sempre mostrando que o tratamento com remédios, a farmacologia, ela tem um tempo. Você não deve propor inicialmente um tratamento que é ad eterno, um tratamento contínuo. Esse tipo de tratamento é uma falha do terapeuta. Existem protocolos para a gente seguir. Existem casos em que o uso de medicação é para sempre? Claro que existem. Está errado? Nem sempre. Agora, quando você prescreve já de cara um tratamento em que você vai tomar 2 anos e depois a gente vai ver se tira, isso está errado. Porque a evolução, ela muda muito de um paciente para o outro. Tem pacientes que você medica 1 semana e o paciente fica assintomático. Em 1 semana, ele fica assintomático. Ele volta 100% ao que ele funcionava como antes de ter tido a crise. Esse paciente, se você mantiver a medicação por 90 dias, ele não vai nem lembrar que teve crise. Você pode tirar a medicação com muita segurança de que a memória emocional dele, a memória que ele cria, porque a pessoa cria a memória das crises. E gerando um fenômeno chamado ansiedade antecipatória. Ansiedade antecipatória é o medo que você tem de ter uma nova crise. Quando você medica, a primeira coisa que você quer é que ele não tenha mais crises. A segunda coisa que você quer é que ele apague a memória emocional das crises. Porque senão, se ele teve uma crise no shopping, pode ser que no outro dia que ele vá ao shopping, aquilo funcione como um gatilho. E aí ele tem uma nova crise e não sabe nem por quê. Então, às vezes, um domingo à tarde, ele está assistindo, antigamente Faustão, hoje Domingão do Hulk, está assistindo um negócio, mas um dia ele teve a crise assistindo aquele programa, ou ouvindo uma certa música. E o cérebro ele tem umas conexões que são misteriosas. Então, de repente, o cara pode ter uma crise do nada. E aí eu coloco entre parênteses do nada, porque não é do nada. É alguma coisa que cognitivamente ele não compreende qual a conexão que ele fez. Quando você quebra essas conexões, e você quebra com o tempo de medicação, você percebe que estão quebradas, a pessoa não está tendo nenhum tipo de angústia em situação nenhuma, você deve tirar a medicação. Porque a medicação tem efeitos positivos? Claro que tem, mas ela também tem efeitos colaterais.
Então, quanto menos você intoxicar uma pessoa, melhor. 90 dias? Eu diria que o tempo mínimo de tratamento, 90 dias. A maior parte, 180 dias. 180 dias é um tempo bem padrão. 9 meses, 1 ano, 2 anos. E aí, casos que podem tender a você medicar de forma contínua, quando você retira várias vezes a medicação, e todas as vezes que você retira, o paciente tem uma recaída muito rápida. Então, não convém manter, não convém retirar, manter em tratamento. Eu tenho uma dúvida como um aluno mesmo, para entender esse processo. Como que o remédio ele vai atuar nesse processo de, não sei se retirada da memória, mas substituir aquela memória do evento ansioso que ele teve da crise, memória da crise? Como é que o remédio atua para retirar essa memória ou colocar outra memória no lugar? Não é o remédio, ele não vai na memória. O remédio ele vai na emoção. Na emoção. Então, ele melhora alguns níveis de neurotransmissores, especialmente serotonina, e com isso, os disparos da amígdala, que são disparos de medo, eles ficam bloqueados ou eles ficam retardados. Quando você tem um disparo que fica um pouquinho mais lento, você continua tendo a possibilidade de sentir medo. O que acontece é que o medo ele fica menos conectado a causas racionais e mais conectados a estímulos reais. Então, é basicamente isso que a medicação faz. Só que, com o tempo, o seu cérebro mesmo tem mecanismos de autorregulação. Então, por exemplo, o sono REM, que é o momento em que você dorme e sonha, é um momento em que você está metabolizando e trabalhando emoções para que elas saiam desse start indireto e que você não compreende. Então, por exemplo, você estava muito apaixonado. Aí termina e fica muito chateado, porque terminou um relacionamento. E você sonha com a criatura amada e você acha que você está resgatando um sentimento. Na verdade, você está deteriorando o sentimento. Você está desligando a memória daquela pessoa, as conexões emocionais que aquela memória gera. Então, vai chegar um ponto que você vai se lembrar daquela pessoa e vai falar, para usar o linguagem, caguei. Tô nem aí para aquilo. Então, para quem sonha aí com o ex ou a ex, é uma boa notícia. Forte indício que você está se esquecendo, que está se adaptando. Sonhar é esquecer. Sonhar é esquecer, é desconectar as memórias. Agora, o seu cérebro ele faz isso o tempo todo. Eu falei do sonho, porque o sonho talvez seja o momento em que ele faz isso com maior velocidade e intensidade. Mas a gente está fazendo o tempo todo. Quando você lembra de uma coisa, se emociona com ela e percebe que aquilo não é real, a próxima vez que você lembrar daquilo, a lembrança vai ser menos intensa, menos. E é isso que vai acontecer com o uso do remédio por algum tempo. Eu noto muito que as pessoas que começam a fazer o tratamento farmacológico para ansiedade, ou para outras demandas também, mas como é o tema hoje, elas vão se munindo de recursos mesmo, de uma resistência um pouco maior aos estímulos externos e fazendo com que elas possam se expor um pouco mais. E aí a gente trabalha muito isso na psicoterapia, que é agora, então a pessoa pode se expor e criar novas experiências relacionadas aos estímulos aversivos ou aos estímulos que desencadeiam crise de ansiedade, fazendo com que ela tenha mais segurança, suplantando, né, esses efeitos fisiológicos e emocionais também. Assim, esse é um papel importante. Claro que a terapia é um processo muito mais complexo e muito mais rico do que isso. Sim. Do que ser um complemento de tratamento psiquiátrico. Não é isso. Mas nesse aspecto específico em que a gente está tratando um paciente com crise de ansiedade, você medicar e, então, de certa forma, você isolar esse paciente da ansiedade patológica. Ele vai experimentar menos ansiedade e não vai experimentar os disparos. Tá. Você encaminha para um terapeuta e o terapeuta promove os enfrentamentos, ele estimula os enfrentamentos, você acelera esse processo de dessensibilização. Claro que se a pessoa viver a vida dela normalmente, já vai acontecer. Só que uma terapia bem encaminhada, ela vai acelerar muito esse processo. Então, a medicação que ia ser 6 meses, pode ser 3. A medicação que ia ser 1 ano, pode ser 6 meses. Por quê? Porque se o terapeuta for muito bem conectado no que está acontecendo e ele perceber que a pessoa está ali e agora ela está segura, mas ela não estará depois da medicação, então ele precisa usar aquele período para trazer aquelas memórias afetivas e naquele momento é como se tivesse um band-aid ali segurando a dor, aquela é a hora.
Porque aí você traz, é o cara que tem medo de aranha, você coloca uma aranha em cima da mesa. Primeiro, uma aranha de plástico. Aí o cara, mas está medicado. Então, mas parece que eu não estou desesperado. Pois é. Ele vai saber lidar melhor com os... É possível, não? Ele vai ver que é possível reagir daquele jeito, porque ele está reagindo. Ninguém está contando para ele. Ele está reagindo à presença de uma aranha de plástico de uma forma que ele nunca imaginou que poderia. Não aconteceu nada catastrófico nada. Como uma pessoa pensou antes, né? Tá, até que vai chegar uma hora que ele vai pegar essa aranha de plástico e vai conversar com você com a aranha de plástico na mão. Tá, não aconteceu nada. Depois você vai colocar uma aranha dentro de um copo mesmo, viva. E você aos pouquinhos vai fazer... A gente chama isso de hierarquia de estímulos, né? A gente começa gradualmente do estímulo menos aversivo até o mais aversivo, fazendo a exposição. Mostrando para ele que é possível. Então, à medida que ele acreditar nisso, quando você tirar a medicação, os disparos serão menores. É Aí possível... tem outras memórias, igual você falou. Não é que constrói uma memória do nada, mas possibilita a construção de novas experiências que vai fazer parte desse engrama de experiências, né? De memórias. A substituição de eventos que eram muito traumáticos para eventos que são reforçadores. E quem possibilitou isso foi o uso da medicação. Sim. Então é muito inteligente o tratamento psiquiátrico se for visto assim. Mas é empobrecedor se for visto como última solução, como a única coisa que você vai fazer, como, vou tomar para sempre, porque é melhor viver assim do que... Então, você vai ver que as grandes ideias da humanidade, as grandes coisas, elas sempre são banalizadas e uma grande ideia se transforma numa bobagem. Então, se você pensar assim, o cara que criou o automóvel, o cara que criou o automóvel não pensou que hoje em dia você teria um problema de estacionamento igual você tem hoje, que as pessoas seriam completamente... que a Terra ia estar sendo destruída por automóvel. O cara que criou o telefone celular, ele não imaginou, cara, que ia viciar uma população. Ele não imaginou. Você pode ter certeza que não era esse. Ele queria poupar tempo para que a pessoa tivesse mais tempo. Olha que interessante. Então, o cara cria um instrumento que poupa tempo. Eu não preciso ir no banco. Eu não preciso de ir atrás de uma calculadora, porque tem. Eu não preciso de nada. Está tudo aqui. Então, nossa, poupou meu tempo. Portanto, o que eu vou fazer com o tempo que sobra? O que eu quiser. Mas não é isso que acontece. É porque as pessoas, então, a partir de agora, elas passaram a abusar do tempo, a abusar da ferramenta. A mesma coisa com o remédio psiquiátrico. É muito inteligente. É muito eficaz. Mas é muito mal usado e muito mal prescrito. Basicamente. Muito mesmo, né? Muitas pessoas acabam, infelizmente, fazendo uso abusivo dessas substâncias. Mas tem uma outra dúvida, um outro medo em relação ao uso de medicações, que então, a medicação proporciona o ganho de peso, principalmente as mulheres ficam muito preocupadas com isso. E como que é esse processo, Murilo? Algumas sim, a maioria não. A maioria não aumenta o peso, mas algumas sim. Eu poderia citar alguns remédios que fazem aumento de peso e que são usados para ansiedade. Por exemplo, paroxetina. Paroxetina é uma molécula, é um inibidor seletivo de recaptação de serotonina, é um primo do Prozac, que é a fluoxetina, só que mais moderno um pouquinho, extremamente, mas extremamente competente para o tratamento do transtorno de pânico. Entre esses mais modernos, talvez o mais competente, mas que tem como efeito colateral um ganho de peso em quase 100% dos casos. Não é um ganho de peso exagerado, na maior parte das vezes, mas 3, 4 quilos aí vai para conta. Diferente da olanzapina, que é um tratamento para esquizofrenia, que dá 10, 15 quilos de ganho de peso. É absurdo, chega a ser um problema de saúde pública mesmo. Se você receitasse olanzapina e a rodo, você ia ter um problema sério. A paroxetina não chega a ser tão sério, mas é um problema. Então, para pessoas cujo peso é um fator importante para a autoestima, inclusive algumas pessoas têm ansiedade ligadas à própria autoestima, e aí você medica com um remédio, o cara vai sair do peso ideal, é problema. Mas a clomipramina, por exemplo, que é um anafranil, é um remédio antigo, também dá muito ganho de peso. Fora outros efeitos colaterais, seca a boca e tal. E os outros antidepressivos, eles podem ou não dar ganho de peso. Alguns outros dão perda de peso. Poderia citar a fluoxetina, que nos primeiros 3 meses de uso faz perda de peso.
A bupropiona, que faz uma perda de peso que é inclusive sustentável. Enquanto você estiver usando, você vai perder o peso. Não é muito veloz a perda de peso, mas pode ser uma coisa que você usa. Às vezes a gente até usa em associação, porque você precisa da eficácia da paroxetina, mas você precisa do efeito da bupropiona na questão do peso. Então, você faz uma associação. Então, existem muitos macetes que a gente usa. De tanto medicar, você vai vendo quais são as coisas mais frequentes. Mas, assim, de forma geral, é uma preocupação que a gente tem que ter. Pode acontecer o ganho de peso, sim. Existem algumas drogas que fazem isso, mas existem drogas que não fazem ganho de peso e, geralmente, esse ganho de peso é gerenciável. A gente tem condições de trabalhar com o paciente já antecipadamente. Falar, existe a possibilidade de você ter mais vontade de comer doce. Existe a possibilidade de você ter mais vontade de comer à noite. Se você avisa, geralmente você minimiza isso. E por que você então não opta por um remédio que não engorda? Nunca. É porque, às vezes, a eficácia do remédio, da paroxetina, por exemplo, é tão grande e o sofrimento em que a pessoa está também é tão severo que você... Que é menos ruim ela ganhar peso Exato. Do que continuar sofrendo. Exato, né? até ela mesma, ela está pensando. E existem situações que você inverte, você quer o ganho de peso. Porque a ansiedade, em muitas situações, leva à anorexia. Então, tem pessoas que não conseguem se alimentar e perdem muitos quilos em 1, 2 semanas, porque entram em crise de ansiedade. E aí você já usa o efeito colateral da molécula como parte do efeito terapêutico. O seu arsenal inclui também o efeito colateral. Ou seja, eu tenho uma medicação que engorda, mas eu estou com um paciente que está precisando de ganhar peso. Eu estou com uma medicação que dá sono, mas eu estou com um paciente com insônia. Eu tenho uma medicação aqui que aumenta, que faz ficar um pouquinho agitado, mas eu estou com um paciente que além da ansiedade, ele tem muita angústia, ele tem sinais de perda de libido, você pode entrar com isso. Então, você acaba usando o seu arsenal não só com o efeito principal da droga, mas também com os efeitos colaterais para auxiliar no que você está precisando. Eu acho que essa é a grande sacada, né, que diferencia um profissional habilidoso de um profissional não habilidoso na hora de receitar uma medicação. Principalmente quando a gente entende essa diferença de efeito colateral e efeito adverso, que o médico ele precisa jogar, ele precisa entender como é que eu posso usar esse efeito colateral em favor do meu paciente. E deixar de ser adverso, né? E olhar para esse paciente, deixar de ser adverso. Acho que sim. Por exemplo, uma pessoa que tem baixo peso, aí você vai colocar uma medicação que faz ela perder mais peso. Nossa, será que esse profissional a chance de você isso? ter uma descontinuação por causa desse efeito adverso é enorme. Então, eu acho que um dos lugares onde você reconhece, no caso um psiquiatra, mas um profissional de excelência é esse, um dos lugares. Mas assim, na conexão com o paciente, talvez seja o primeiro, conectar-se bem, e saber, a psicologia chama de rapport. Então existem técnicas para isso, a gente aprende a técnica, e tem profissionais que se importam, outros não, acham que o paciente, mas assim, quando você se conecta com o paciente fica tudo muito mais fácil. Depois, um diagnóstico preciso, é um outro lugar onde você reconhece um profissional habilidoso. Às vezes o diagnóstico mais ou menos vai levar um tratamento mais ou menos. Você usar bem a medicação, que é isso que você falou, usar não só o efeito principal, mas os para-efeitos também a seu favor. E depois, no final, né, encaminhar para uma psicoterapia com alguma habilidade. Também que a maior parte dos psiquiatras coloca psicoterapia como um bolo só, né? Manda para terapia, vai conversar com o terapeuta. É como se, é engraçado, é como se o paciente fosse um estorvo que tem que ser suportado pelo psicólogo. E o médico não pode portador suportar, do saber. O médico é o portador do saber. Eu sei, então eu identifico o que é, mas não escuto nada, encaminho para outro. Você está precisando conversar demais? Vai lá. Vai conversar. Então, não é exatamente isso, né? Clínica é justamente isso, é você ouvir o outro. E quando você ouve com atenção, você consegue perceber algumas nuances da pessoa que você já sabe mais ou menos para que tipo de psicoterapia, para qual quadro você vai encaminhar, porque isso facilita a adesão do paciente ao seu tratamento e à psicoterapia. Isso é o mundo ideal, né? O mundo ideal é um profissional que faz um bom rapport, que faz um bom diagnóstico, que escolhe bem a medicação, que encaminha bem para a psicoterapia. Esse é o mundo ideal. É onde a gente tenta chegar o tempo inteiro, melhorando sempre. Mas, infelizmente, não é uma preocupação que a gente vê em todos os colegas. Então, Murilo, uma dúvida muito frequente aí dos nossos clientes é se a medicação psiquiátrica para a ansiedade, se ela modifica a personalidade da pessoa. Olha, sabe que essa é uma pergunta interessante, porque existe um livro, inclusive, que chama Listening the Prozac,
que seria ouvindo o Prozac. Ouvindo o Prozac, por causa do lançamento da fluoxetina, que gerou um boom muito grande, as pessoas criavam uma espécie de euforia, né? Que foi chamada pílula da felicidade por causa disso. Então, as pessoas ficavam tão alegres e tão diferentes do que elas eram, que o livro não é ouvindo a pessoa que toma Prozac, é ouvindo o próprio Prozac. É como se fosse o Prozac gerando uma alteração de personalidade. Isso, embora não seja uma regra, acontece em algumas situações de a pessoa mudar algumas características, ficar mais desinibida, ficar mais audaciosa, ficar mais ver mais colorido na vida. Então, acontece sim. Não é uma regra, eu poderia até dizer que é uma exceção, não é a maior parte das vezes, mas muda a personalidade. Sim, algumas pessoas ficam mais, assim, menos emotivas, então ficam indiferentes. Às vezes está acontecendo uma coisa que provavelmente ela... Tem pessoas que dizem que chora até em sessão da tarde. E a pessoa ela fica mais fria, ela passa a... sensível, né? Menos sensível aos desprazeres e aos impactos que a vida traz mesmo. Então as pessoas... Acontece. E essa mudança, ela é somente com o uso, durante o uso, isso tende a permanecer? Interrompeu o uso, volta às características anteriores da personalidade. Basal da pessoa. Aí o que acontece? É porque... Depende do que ela fez também durante esse uso. Não, né? Tem isso. E assim, é difícil você dizer exatamente o que é esse ente, né? Personalidade. Porque a personalidade acaba sendo uma junção de hardware e software, né? Das tendências biológicas da pessoa e também da programação, ou seja, daquilo que das crenças e tudo que foram colocadas ali. Temperamento. A medicação, ela muda o temperamento, ela muda a parte biológica, mas a parte biológica influencia nas crenças. Sim. Então, de certa forma, podem acontecer mudanças mais tardias, podem acontecer mudanças que permanecem. Sim, pode ser que você mantenha algumas dessas mudanças. Mas a tendência é você voltar ao basal e a pessoa se parecer muito com o que ela era antes de tomar o remédio. Então não vai ter nada assim, ficou diferente depois de tomar o remédio. Não, nunca teve esse relato. Não estou te reconhecendo. Não estou te reconhecendo, mas durante o uso de remédio pode acontecer de não estar reconhecendo. É muito comum, na verdade. Não estou te reconhecendo, você está tão alegre. Não, e quando a pessoa fala disposta. Assim, eu estou sentindo falta da minha tristeza. Já foi um relato que eu ouvi isso. Eu estou sentindo falta da minha tristeza. Tão acostumada a ser triste que está sentindo falta da angústia, né? Outra coisa que já aconteceu é um marido me reclamar que a esposa está muito calma. O cara quer agitação na vida. Não, o relato do cara foi assim, a gente estava no supermercado e uma pessoa furou a fila e ela me deixou ofendeu, e não falou ela nada. Não me defendeu. Eu quero a minha mulher de volta, tipo isso assim, eu quero a minha defensora de volta. Aí você vê como é que os enlaces, eles têm, né, características assim complementares, né? O cara que é mais pacato tem uma mulher mais sanguínea e aí, de certa forma, ela ocupa um espaço na vida do casal que teria... Se adequam, né? Se adaptam, se encaixam. Isso para ele, de certa forma, é confortável, né? Porque a mulher é brava, mas defende ele. Aí o médico vai lá e faz a mulher ficar pacífica, o cara fala... Devolve minha mulher. Devolve minha mulher, tipo isso. Falando sobre relacionamento, é muito comum pessoas se queixarem que a sua libido, o desejo sexual, diminui com o uso de algumas medicações. Como é que é esse processo? E teria alguma maneira de evitar que isso aconteça durante o tratamento farmacológico para a ansiedade? Existem remédios que sabidamente diminuem a libido, diminuem muito Quais a libido. Quais são eles? Assim, na maior parte das vezes, sertralina diminui muito a libido. Os tricíclicos, os mais antigos, amitriptilina, clomipramina, diminui muito a libido. E assim, a fluoxetina diminui pouco. Agora tem uns que teoricamente... aumenta um pouquinho, a bupropiona, teoricamente, não muda, para se mudar, aumenta. O Donarém, que é a trazodona, teoricamente aumenta também a libido. Aqueles sonhos eróticos também. Exatamente, que tem ereções noturnas, tem poluições noturnas. A trazodona tem relato disso, de aumento. Então é engraçado isso, mas acontece. Então, de você ter remédios que até tem uma tendência de aumentar um pouco. Lembrando que o episódio depressivo, ele reduz a libido. Então, qualquer remédio que reponha o humor para níveis naturais vai dar a impressão de que foi o remédio que fez. Mas não, foi a melhora do paciente. Estou falando aqui de que algumas drogas que realmente estimulam um pouquinho a libido. Entre elas, a bupropiona e a trazodona são as principais. Nós temos as neutras, desvenlafaxina, a própria duloxetina, que tende a ser neutra com relação a isso, o estalopram, mais ou menos.
E tem as que atrapalham, que a gente já sabe que atrapalha, que a sertralina, porque é campeã desses mais novos, atrapalha muito a libido, especialmente a libido feminina. Tem como você tem, às vezes... primeiro, tem pacientes que não sofrem disso. Então, tem pacientes que tomam remédio e mantêm sua libido normal. Outros pacientes, com ajuste de dose ou com mudança de remédio, você consegue. E outros pacientes, mesmo com a baixa da libido, preferem continuar com a libido baixa, mas se tratando da doença de base, porque a doença de base é tão pior que eles permanecem. Tem um outro ponto também, que no tratamento de homens com disfunção erétil, ou ejaculação precoce é muito comum, e aí eu noto que o médico psiquiatra ele usa o efeito colateral, por exemplo, da paroxetina, ou da sertralina, para justamente diminuir essa libido que faz com que ele também tenha uma ejaculação mais tardia. Na verdade, é atrasar o reflexo do orgasmo, né? A gente muitas vezes não diminui a libido, mas você atrasa então o processo de ejaculação, e quando você atrasa o processo de ejaculação para as pessoas que sofrem de ejaculação precoce, isso acaba sendo um bom negócio. Na maior parte das vezes é uma queixa. Na maior parte das vezes, assim, que atrapalhou. Mais raramente, quando você indica bem indicado ali tudo, esse remédio ele acaba trazendo algum conforto pelo fato de atrasar a ejaculação. Mas aí já é um remédio que vai num reflexo. Ele não mexe exatamente na libido. Nos homens é mais raro. Não sei se os homens chega muito para mim, pacientes no consultório, com essas queixas mais sexuais. E geralmente é o que faz um homem procurar ajuda psicológica, principalmente. A maioria é ou questões sexuais ou ordem da mulher. Minha mulher que mandou vir aqui, senão vai separar de mim. Não vai separar e eu tô lascado mesmo, enfim. Mas eu noto muito esse mecanismo das medicações para essa demanda e ajudam muito essas pessoas, né, a terem experiências bem-sucedidas, sexualmente falando, e são geralmente pessoas muito ansiosas. E a ansiedade ela acaba atuando para o caso de efeitos no ato sexual de duas formas, né? Ela pode fazer uma ejaculação precoce, ou ela pode impedir a própria relação, ela pode fazer uma impotência mesmo induzida pela ansiedade. Então, se um pensamento intrusivo cruzar a mente da pessoa ali, um pensamento de culpa, no momento da excitação, e muitos gatilhos acontecem ali, essa pessoa ela pode, nós já atendemos em conjunto pessoas que pacientes masculinos, né, que tentaram uma experiência extraconjugal mal sucedida e depois dessa experiência conjugal mal sucedida não conseguiram ter relação na vida matrimonial. Então, assim, dentro do casamento passaram a não ter sucesso. E aí, cada vez que tinha um insucesso, reforçava ainda mais a insegurança. Então, quer dizer, o cara já ia para a relação completamente inseguro, com a certeza que não ia funcionar. E essa incerteza de que não iria funcionar fazia essas pessoas ficarem totalmente atentas aos seus próprios corpos, que não gera nenhum tipo de tesão. Afinal, você olha no espelho e tem ereção? Não faz sentido. Então, faziam essas pessoas perder o estímulo na relação sexual com as suas parceiras ou parceiros e justamente como se vai manter o desejo se você não está focando naquele momento, na parceria, naquilo que atrai sexualmente. É no objeto do desejo. Você tira a atenção de lá e traz para cá, né? Aí você traz para possível falha. Exato. Aí, quando você traz para possível falha, vai falhar. Aí, geralmente, a gente trabalha muito com estratégia, assim, com cronograma mesmo, né? Como estrategicamente você primeiro olha para a coxa, depois... Não, literalmente identificar o que é atrativo naquela relação, tirar o foco de si mesmo e manter o foco na pessoa, às vezes deixar ali o preservativo mais perto, facilitar comportamentos que sejam mais adequados e dificultar os inadequados que podem não favorecer isso. Interessante que para esses casos os antidepressivos funcionam, que é uma beleza. Muito bem. Melhora muito o desempenho sexual de pessoas que têm impotência ligada à ansiedade. Exatamente o mecanismo pelo qual isso faz a gente desconhece, mas assim, pode até ser inclusive uma questão de placebo. O fato da pessoa confiar, porque teve um paciente que tratou, acho que no primeiro dia. Foi nosso esse paciente, né? No primeiro dia que tomou o remédio, funcionou. Você fez a receita, quando ele comprou a medicação e usou a medicação, ele já me mandou mensagem, foi top. O detalhe é que o remédio demora 7 dias para fazer efeito. Aí eu não contei para ele, né, de cara, não falei isso antes também, mas depois, posteriormente, quando ele já tinha estabilizado, eu contei para ele, falei, cara,
Não foi o remédio. Não foi o remédio, mas foi o placebo, né? Foi o seu emocional que estava muito melhor preparado diante daquela conduta, da relação profissional que você fez também. Criou um rapaz muito bom comigo, confiou muito e deu certo. Sim, bacana. Alguma pergunta? Eu tenho. Eu sempre tive dúvida para entender, de início, como é que era a ação dos inibidores de recaptação de serotonina, como é que funciona no cérebro. Eu nunca tinha entendido muito bem. Como que funciona? Vamos imaginar que você tenha um neurônio pré-sináptico, um neurônio pós-sináptico, entre eles a fenda sináptica, onde eles se conectam. Não é uma conexão física, mas é uma conexão química. Okay. Esse neurônio daqui, ele vai comunicar informações para esse neurônio de cá através de processos químicos, de substâncias que saem daqui e são recebidas aqui. Uma dessas substâncias é a serotonina, que ela é um neurotransmissor que é modulador da sinapse. Ele não participa dos impulsos especificamente, mas ele otimiza a sinapse. Se você tem mais serotonina ali naquela fenda, você vai ter uma sinapse funcionando num regime otimizado. O que acontece é que em algumas situações de estresse, algumas situações genéticas, você tem menos produção de serotonina ou menos expressão de receptores para a serotonina. Então, o efeito da serotonina está reduzido. Quando você inibe a recaptação, é porque o neurônio pré-sináptico, esse que libera a serotonina para ser captado aqui, ele recapta a serotonina. Para quê? Para liberar de novo, num outro momento. E tem algumas situações em que você bloqueia os receptores de recaptação. Então, você acaba aumentando a concentração de serotonina dentro da sinapse e ela fica fazendo efeito por mais tempo, então ela otimiza. Então, ao invés de você ter uma bombinha que você joga a serotonina e traz de volta, você joga e demora mais tempo para trazer de volta. Você tem que trazer ela de volta, porque senão você não consegue produzir mais. Né? Os metabólitos têm que voltar, mas você deixa mais tempo. Então, é como se fosse uma molinha que fica mais frouxa. Mas demora para vir e acaba aumentando a concentração de serotonina ali. Isso otimiza muito a sinapse. A gente consegue ver isso através de um exame, chama PET scan. Você vê que algumas áreas do cérebro elas ficam mais ativas e ficam melhoradas. A performance melhora com o aumento da concentração de serotonina ali. Esse prazo de resultado do remédio, dos efeitos a gente notar de 7 dias, tem a ver com feedback negativo que pode ter nessa recaptação se inibir essa recaptação de serotonina? Cara, tem a ver com um mecanismo interessantinho que chama down regulation. Down regulation é o neurônio pós-sináptico, ele percebe que tem mais serotonina. Então ele muda a quantidade de receptores para serotonina da sua membrana e muda também a qualidade desses receptores. Ficam mais sensíveis. Então acaba que ele consegue aumentar o efeito. Aumentou a demanda, ele vai se adaptar para essa demanda. E esse período de adaptação, que é um período de adaptação de expressão gênica mesmo, como é que esse neurônio vai se adaptar à maior quantidade de serotonina? Esse é o período do down regulation. Inclusive, quando você aumenta a serotonina de forma imediata, ou seja, você dá o remédio e 2, 3 dias depois, você tem muita serotonina, mas não tem o efeito benéfico. Você tem uma síndrome chamada síndrome serotoninérgica, em que os efeitos colaterais são relacionados a esse aumento. E são efeitos muito ruins, muito inconvenientes. A serotonina aumentada antes do down regulation. Então, isso é normal na primeira semana? Na primeira semana aumenta um pouquinho a ansiedade, aumenta alguns efeitos adversos, tremores, inquietação, às vezes insônia, às vezes problemas gastrointestinais, todos relacionados a esse aumento da concentração de serotonina com os receptores ainda adaptados à concentração anterior. Quando você, então, tem esse down regulation, aí você começa a ter a otimização da sinapse e aí começa a ter o efeito benéfico do remédio e os efeitos colaterais também vão reduzindo. Que legal, que legal. Doutor Murilo, paciente quer beber álcool, uma cervejinha, bebidas alcoólicas, uma cervejinha. E essa é a hora que eu sou cancelado pela mãe. Bebo ou não bebo se eu estou fazendo uso de uma medicação psiquiátrica para ansiedade? Não existe uma contraindicação absoluta da maior parte das drogas psiquiátricas com álcool. Não existe essa contraindicação. Essa é uma sensação que as pessoas têm de risco. Assim, eu não vou beber e tomar remédio porque vai acontecer alguma coisa muito ruim. O que a gente percebe é que não. Na maior parte das vezes nem corta o efeito, não é uma coisa assim. É claro que você tem uma interação dessas drogas, especialmente as drogas inibidoras. O álcool também é inibidor. Então você pode aumentar a capacidade do álcool de inibir o sistema nervoso central, ou ficar bêbado mais rápido, ou não ter o mesmo prazer na bebida, porque
porque você ficou mais tonto do que eufórico, ou você ficou mais sonolento do que achar as coisas engraçadas, pode acontecer uma mudança, mas dizer que assim, vai acontecer uma coisa grave, na maior parte das vezes não. É claro que existem remédios que você não deve beber tomando os remédios. Alguns são até aversivos ao álcool, de sulfiram, são remédios que você não pode tomar o remédio e beber. Quais são os extremamente proibidos? De sulfiram é um, e tem uma classe antiga de remédios que são os inibidores da MAO, inibidores da monoaminoxidase. Hoje em dia vende moclobemida, é uma droga muito, muito, muito rara, que não dá certo com vinho nem com queijo de jeito nenhum. É sério, sim, parece brincadeira, mas assim, e nem com outros antidepressivos. Cara, esse não é conveniente, não pode beber. Agora, esses mais novos, os inibidores de recaptação de serotonina, os inibidores duplos, eles têm um perfil muito tranquilo com o álcool. Me desculpem as mães que querem que a gente fale que os filhos não bebam, os maridos e as esposas, né? A esposa geralmente fala para ele não beber. Desculpa, mas a verdade é essa. Interessante, né? Mais alguma? Não. Olha, além dessa pergunta, um pouco associada ainda, quando uma pessoa pode parar de tomar a medicação de forma independente, assim, por conta própria? E quando não pode de jeito nenhum? Eu acho que e aí a gente pode abrir um parêntese para desmame. Eu acho que em hipótese alguma a pessoa deve parar de tomar o remédio por conta própria. Não é uma prática segura. Embora parar o remédio seja seguro na maior parte das vezes. Agora, parar sem o auxílio de um médico pode criar algumas demandas que você talvez não consiga sozinho organizar, manejar. Então, o que acontece? Você tem, às vezes, efeitos adversos da retirada. É uma possibilidade, tem alguns remédios que é bom que você retire devagar. Você pode ter, logo depois da retirada, uma dengue, por exemplo. Aí você se confunde, não sabe se você está sentindo dor no corpo e febre, é porque parou o remédio ou por causa de uma doença. E aí é uma situação que vai gerar uma confusão, um conflito. Você pode ter várias coisas, vários eventos que acontecem naquele período especificamente que vão te deixar inseguro, fora as possibilidades de recaída. E do mesmo jeito que você tem o efeito placebo na entrada, você tem o efeito placebo na retirada. Porque a pessoa, parei de tomar um remédio, vou piorar. Parei de tomar um remédio, posso piorar. Então ela já fica muito atenta ao que está acontecendo, pode até ser que piore. E às vezes a segurança de um médico fala, não. Porque na maior parte das vezes, Wesley, se você fez uma medicação muito bem sucedida e a pessoa tá bem há algum tempo, o índice de recaída é medido assim, em porcentagem de queda em 2 anos. 2 anos sem um remédio. Então, assim, tem 20% a 30% de recaída em 2 anos. Então, não é assim, parei o remédio, daqui 3 dias estou ruim. É raro isso acontecer. Mas como a pessoa ela já fica cismada, já fica encabulada, e a família já fica, parou de tomar o remédio sem falar com o médico e tudo, geralmente acontece de você ter uma recaída muito precoce por causa da insegurança que gera parar sozinho. Então, é bom que você confie no seu médico. Eu sei que existem médicos que gostam de prescrever remédios para sempre. Então, você tem que procurar um médico no qual você confie integralmente. Você conversar com ele, olha, eu quero parar assim que possível. No primeiro protocolo aceitável de retirada, eu quero retirar. Então, ele vai saber, não, eu vou tirar o quanto antes. O quanto antes dentro da prática científica aceita e dentro da corrente de pensamento atual que dá segurança. Porque você também não adianta você tomar 15 dias, sentir melhor e parar. Porque aí o índice de recaída é 100%. Então, confia no médico. Escolhe o médico que você confia e segue. É importante, né? Buscar recomendações, se você não conhece algum médico. É muito importante. Há uma questão que afeta muito o tratamento psicoterápico também, e até a adesão do tratamento medicamentoso, que é os sintomas não esperados, né? Os efeitos adversos ali, os efeitos colaterais no início do uso da medicação. Então, ali na primeira semana, talvez na segunda semana, dependendo da medicação. E as pessoas costumam abandonar muito, né, o tratamento nesse tempo. Como é que é esse processo? E como você acha que as pessoas poderiam melhorar a adesão ao tratamento nesse momento? Nesse caso, depende 50%
do rapport com o médico, da confiança, do elo, né, da aliança que é feita, e 50% da habilidade do médico em escolher dose e outras drogas que podem ser colocadas juntos para iniciar um tratamento que vão minimizar esses efeitos adversos. Então, se você confia no médico, 50% você está garantido que, mesmo que tenha efeitos colaterais, você fala, não, mas o médico sabe o que está fazendo, vou passar. Os outros 50% são você associar um clonazepamzinho no início, algumas gotas, você não colocar logo depois do almoço, não colocar logo de manhã, não colocar antes de dormir, saber a hora certa de dar. Pensar no conforto do paciente. Exato, partir, né, sabe, não vamos começar com dose máxima, não. Vamos iniciar, vamos fazer uma titulação mais lenta, porque você percebe na consulta as pessoas que são mais sensíveis e são menos sensíveis aos efeitos adversos. Porque eles já tomaram outros remédios. E você pergunta como é que foi, como é que não foi. Tem pessoas que queixam muito de efeito colateral. Então ali você já sabe, eu tenho que tomar cuidado aqui, porque se tiver um efeito adverso mais intenso, ele vai parar. É engraçado, porque assim, quando o paciente gosta de você, ele fala assim, doutor, nossa, senti um mal-estar nos primeiros 3 dias e tudo, mas eu segui e deu certo. Quando o paciente não gosta, e a gente sente isso, às vezes tem consulta que você não consegue fazer, você fala, nossa, eu quase morri com esse remédio. Esse remédio me passou, quase me mata. E é muito mais... Quer meu dinheiro de volta. Quase fala isso. Então, a questão do jeito que a pessoa sente, o jeito que ela descreve o sintoma para você, tem muito a ver com o jeito que foi a consulta e a relação médico-paciente. Exatamente. Colocado, né? Fazer uma psicoeducação durante a consulta também seria bom explicar, olha, nas primeiras semanas você pode ter esse efeito adverso, isso é essencial. Né? Não é importante, você tem que fazer isso. Uhum. E tomando cuidado também para os pacientes com tendência à hipocondria, você não induzir. Induzir sintomas. Né? Você precisa de ter... É uma arte, né? É um artesanato, né? Psiquiatria, ela não é uma coisa assim que você faz em massa. Então, tem pacientes que você percebe nitidamente que eles vão sentir tudo que você falar. Tem outros que você pede para jogar a bula fora. Porque se ler, vai sentir tudo que tem na bula. E assim, bula de remédio, o cara escreve todos os efeitos colaterais que apareceram nos estudos. Né? Não, 0,5%. Tá até menos, um caso em 1 milhão evoluiu com hepatite fulminante. Aí nem tinha a ver com o remédio, mas o cara tem que colocar no estudo porque faz parte do protocolo. Aí o que acontece? O paciente lê aqui e fala, nossa, esse remédio aqui pode dar hepatite. Não, meu amigo, o remédio não dá hepatite. O remédio deu hepatite num cara que fez o estudo lá há 30 anos atrás e ninguém sabe se foi o remédio que causou. Então você tem que tomar isso, tem que falar, os primeiros 3 dias são assim, depois vai diminuir, o pico máximo de intensidade é no 3º dia, fica tranquilo, pode me mandar mensagem, não tem problema, eu tiro a dúvida, se tiver intenso demais a gente reverte. Quando você dá segurança, geralmente dá certo. Agora, isso aí depende muito da relação ali e depende do perfil do paciente também. Ok. Muito legal, muito bom, né? Muito conteúdo relevante aí para você que está nos assistindo. Então nós vamos agora para a parte final, que a partir de tudo isso, quais são as orientações, as dicas, as sugestões que vocês têm à nossa audiência para pensarem um pouco mais sobre esse assunto. Dicas? Pode ser. Dicas é o seguinte, escolha um médico com carinho. O melhor jeito de você escolher o médico é por indicação. Então, outras pessoas que tiveram experiências positivas com esse médico vão te guiar para um médico que provavelmente também terá experiência, já chega com expectativa boa, provavelmente vai dar certo. Esse negócio de escolher médico por catálogo de plano de saúde assim costuma dar errado, porque você não tem rapport nenhum com o médico, inicialmente já chega ali, o médico atrasa e pronto. Então, escolher bem o médico. E estar predisposto a confiar na habilidade desse médico, porque... o paciente ele faz parte da aliança, ele é um colaborador, mas quem está dirigindo as ações é o médico. Então o paciente ele precisa informar o médico, ele precisa ter o espaço para falar ao médico o que ele está sentindo e ser ouvido, mas ele não pode tentar guiar, doutor, eu sozinho parti no meio comprimido, eu mudei aqui. Porque às vezes tem detalhes que são irrelevantes, mas tem outros detalhes que são importantes. Se você não sabe quais são os detalhes, você acaba pisando na bola ali, atrapalhando o tratamento. Às vezes queimando uma droga que podia dar certo, porque você aumentou a dose antes da hora, ou não aumentou. Então, segue a instrução do médico. Mas para isso você precisa confiar. Então, para isso, escolha um médico já inicialmente que você tenha confiança. Ótimo. Acho que é Rodrigo. isso.
confia no médico, confia que a medicação Segura na mão que de você Deus. está tomando ali, ela é uma medicação que teve E vai. diversos estudos comprovando a sua eficácia e sua efetividade. Então, não é outra coisa. Se você precisa de tomar um remédio, não é um bicho de 7 cabeças. Hoje em dia, a gente se preocupa tanto com performance do nosso corpo, academia, vou ter que praticar algum esporte. Pensar nesse aspecto mental também, na performance mental. Porque uma ansiedade não tratada, ela acarreta um transtorno ansioso acarreta tantos problemas na sua vida, que quanto mais cedo a gente buscar o tratamento, quanto mais cedo a gente buscar ajuda e confiar nesse tratamento, melhor será os efeitos benéficos na sua vida. Então é isso, confie no remédio, procure um profissional adequado, procure uma clínica que... Não vai tomar o remédio prescrito pela tia Clotilde? Não vai tomar um remédio prescrito pelo Google. Então, Minha prima usa esse, foi bom demais pra ela, Isso. né? É. Então é isso, confie no médico, procure profissionais de referência. Acontecem coisas engraçadas. Eu me lembro de um paciente que chegou a mim e falou: doutor, eu vim trazer minha esposa aqui porque o senhor curou minha vizinha. Falei: mas que maravilha. Nossa, então eu vou curar a sua esposa também. E ele: pois é, tô nessa esperança. Só que a vizinha Depende sofria da doença. pânico e a esposa sofria Alzheimer. Nossa. Então, quer dizer, aí meu senhor, o senhor vai me desculpar, mas são coisas diferentes. Se o senhor vem com expectativa, eu entendo e tudo, fazer o melhor possível, mas aqui não dá pra gente. Então tem essas. Tem, infelizmente, né? É isso. Bom, eu penso que se tem uma orientação importante que ainda não foi dada por vocês, é que as pessoas não façam automedicação. É uma prática muito comum, infelizmente, na nossa cultura. Se vende muito mais medicamentos do que se receitam. O que está acontecendo? Então, essa prática de automedicação pode trazer muitos prejuízos, pode colocar em risco a saúde das pessoas. Então, não faça automedicação. Temos aí tantas possibilidades hoje em dia. Temos médico por plano de saúde, temos médico particular, temos médico no SUS. Então, o acompanhamento profissional é extremamente importante. Além disso, confiar na ciência, né? Confiar nos estudos científicos, não acreditar em tudo que se ouve no senso comum, buscar realmente uma informação com credibilidade, como nós estamos colocando aqui no podcast Terapia em Foco. E foi um prazer estar aqui com vocês, Murilo, Rodrigo, mais uma vez, e com você que está aqui também conosco, nos ouvindo. E nós estamos aí nessa série de vídeos sobre ansiedade. E eu quero pedir para que você deixe aí nos comentários a sua sugestão de tema, a sua pergunta. Interaja conosco, será um prazer também interagir com você. Isso. E aí, pessoal? É isso, podem né? se despedir. É isso. Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. Obrigado pelas aulas de novo, Murilo. E é isso. Até semana que vem. Botando na conta. Um abraço, tchau, tchau. Um abraço.